Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a Rede Municipal de Ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, crianças! Como vocês estão? Eu sou a professora Fabiana Barreto, da Rede Municipal de Goiânia. E nossa aulinha hoje é sobre noções de quantidade. Você já percebeu quantos números estão ao nosso redor e que com a nossa mãozinha podemos contar também? Para iniciar nossa aula hoje, vamos assistir um vídeo bem legal e perceber onde esses números estão? Um dia parei pra pensar, eu vejo números em todo lugar. Vejo números na porta da minha casa, no jogo de amarelinha. Eu vejo números no chão. Também vejo números nos telefones e nas placas de carros e ônibus de montão. Um dia eu parei pra pensar, eu vejo números em todo lugar. O dia em que nasci é um número também. Ai, ainda ontem eu ainda era neném. E agora que eu cresci eu vejo números pra todo lado. Até no computador, olha só no meu teclado. Há números nos endereços, no preço das coisas no supermercado, no relógio e na calculadora, e no meu bolo de aniversário. Um dia eu parei pra pensar, eu vejo números em todo lugar. Você viu? Podemos ver número em todo lugar. E esses números, eles nos ajudam a determinar a quantidade, a contar. Olha aí nessa imagem aí. Onde é que a gente vê que tem mais maçãs? Na cesta 1 ou na cesta 2? Veja aí direitinho. Temos duas cestas. Na cesta 1 ou na cesta 2 tem mais maçãs? Se você falou na cesta 2, você acertou. Na cesta 2 tem mais maçãs. Agora, veja essa imagem aí, direitinho. Temos duas caixas de brinquedo. Qual delas tem mais brinquedo? A caixa 1 ou a caixa 2? Olhe direitinho. Que está cheia, tem até o que? Brinquedo no chão. Caiu de dentro da caixa. Isso mesmo, a caixa número 1. É a caixa que tem mais brinquedos. Agora, nós vamos ver aonde tem menos objetos, tá certo? Olha aí essa imagem. Temos duas piscinas. Uma piscina azul e uma piscina rosa. Qual dessas piscinas tem menos bolinhas? Tem poucas bolinhas. Me diga aí. Olhe direitinho e perceba qual delas tem menos bolinhas. Isso mesmo, a piscina rosa. Ela tem menos bolinhas. Parabéns! Vamos para mais uma? Observe aí, temos dois vasos, um vaso lilás e um vaso azul. Qual deles tem menos flores? Olhe direitinho. Eu acho que você já está entendendo a brincadeira, não tá? Qual é o vaso que tem menos flores? O vaso lilás, isso mesmo. Você percebeu, parabéns! Comparamos imagens e vimos a quantidade de quem tinha mais, de quem tinha menos. Agora, vamos ver quem tem a mesma quantidade. Observe aí, temos três grupos.
um grupo de carros vermelho, um grupo de carros amarelo e um grupo de carros verde. Qual desses grupos nós temos a mesma quantidade? Analise direitinho. Isso mesmo. 2 grupos têm a mesma quantidade, o de carros vermelho e o de carros verde. Cada um tem 2 carros. Parabéns! Analise agora comigo essa imagem. Onde é que temos a mesma quantidade de lápis? Isso, onde tem o lápis azul e o lápis vermelho. Só tem um de cada. Você entendeu? Vocês sabiam que podemos representar os números com nossas mãozinhas? Olha aí na imagem como podemos fazer. Bora fazer junto com a tia? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que legal! Você gostou? Você pode treinar, viu? Em casa. Chame papai e mamãe para aprender também. Agora, vamos ver uma história bem legal. Conhecer os números brincando. Assista aí. Vamos brincar de esconde-esconde? O primeiro precisa contar até 10 e os outros se escondem. O que foi? Vocês não conhecem os números? Não tem problema. Querem ver como é fácil? Um chegou sozinho, o 2 logo depois, o 3 lembrou da sua vez, trouxe 4, 5, 6. Então o 7 com o 8, o 9 com o biscoito. Eu peço ajuda pra vocês. Onde está o 10? Cadê o 10? A gente precisa achar o 10. Tô procurando. Onde está o 10? 10, cadê você? Achei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ninguém fica parado, ninguém fica parado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, turma! 7, 8, 9, 10. Vocês aprenderam? Viram? Os números são muito legais e podem ajudar a gente em várias coisas, até para brincar. Esse esconde-esconde foi muito bom. Vamos de novo? Viva! Aprender é mágico! Um chegou sozinho, o 2 logo depois, o 3 lembrou da sua vez, trouxe 4, 5, 6. Então o 7 com o 8, o 9 com o biscoito. Eu peço ajuda pra vocês. Onde está o 10? Cadê o 10? A gente precisa achar o 10. Tô procurando. Onde está o 10? 10, cadê você? Achei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um chegou sozinho, o 2 logo depois, o 3 lembrou da sua vez, trouxe 4, 5, 6. Então o 7 com o 8, o 9 com o biscoito. Eu peço ajuda pra vocês. Onde está o 10? Cadê o 10? A gente precisa achar o 10. Tô procurando. Onde está o 10? 10,
10, cadê você? Achei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou a hora da atividade. Você vai construir um jogo para brincar bem muito. O nome desse jogo é Labirinto de Papelão. São materiais bem fáceis que você tem em casa. Vamos ver quais são esses materiais? Você vai pedir ajuda de papai e mamãe, viu? Para construir. Você vai precisar de uma caixa de papelão, rolinhos de papel higiênico ou de papel toalha. Se for desse maior aqui, você vai dividir em 2 vezes. Uma fita adesiva e uma bolinha que passe por dentro do rolinho. Não esqueça de numerar os rolinhos, tá certo? Dessa forma aqui. Por que você vai enumerar, botar os números? Porque no jogo você vai o quê? Passar a bolinha por dentro do rolinho seguindo a sequência. Se você olhar na imagem anterior, os rolinhos eles são colocados separados, os números fora da sequência. Então você vai inclinando a caixa e tentando passar a bolinha por dentro dos números. Primeiro pelo 1, em seguida pelo 2, pelo 3, pelo 4, até chegar ao 10, tá certo? Peça ajuda papai e mamãe para botar esses números, tá certo? E não esqueça, quando você fizer o joguinho e estiver brincando, tire uma foto, grave e mande lá no seu grupinho do WhatsApp. Tia vai gostar muito de ver você brincando. Você também pode chamar seus coleguinhas, viu? Fazer uma disputa de quem passa mais rápido a bolinha por dentro dos rolinhos. Não esqueça, tem que seguir a sequência dos números, de 1 até 10. Você vai gostar muito de brincar, viu? Até a próxima aula. Tchau para vocês. Não esqueça, se precisar sair de casa, use máscara, leve seu álcool em gel e mantenha o distanciamento social. O vírus ainda está por aí. Precisamos nos cuidar. Olá, queridos alunos do município, alunos do 4º ano, estão lembrados de mim? Professora Ana Lúcia Moraes. Queria cumprimentar também os senhores pais ou responsáveis e todos os educadores da rede municipal que estão nos assistindo através da Rádio Goiânia FM e do Facebook da rádio. Hoje nós vamos trabalhar com o tema adição. As propriedades da adição e os termos da adição. Vocês sabem o que é adição? O que é adição? Adição é uma operação que consiste em juntar quantidades, em somar. Adição nos remete à ideia de juntar, de reunir e de acrescentar. Temos um exemplo aqui na telinha que quem está de casa pela rádio não vai ver o exemplo, mas vai ouvir. Prestem bem atenção. Nós temos uma imagem com 3 bolinhas azuis, mais 6 bolinhas verdes. Esse sinalzinho se chama mais. É o sinalzinho da operação da adição. 3 mais 6 igual a 9. Isso é uma operação de adição. A adição consiste em juntar, reunir e acrescentar. Os termos da adição. Vocês que estão pelo Facebook vão ver a operação. Mas quem está pela rádio, fique bem atento, pode pegar um papelzinho, anotar, que aí vocês vão compreender, certo? Nós temos o quadro valor de lugares. A letra U representa unidade. A letra D representa a dezena. E a letra C representa a centena. Nós temos o número 110.
uma centena, uma dezena e 0 unidades. Mais o número 95, 9 dezenas e 5 unidades. A gente começa a somar sempre pela casinha da unidade. 0, eu não tenho nada, ó. Mais 5. Eu fiquei com quanto? Com 5. 9 mais 1. Eu fiquei com quanto? Com 10. Com 10 dezenas. Então, eu boto 0 e vou subir o 1 para a casa da centena. Então, 1 mais 1, eu fiquei com 2 centenas. Então, eu fiquei com 2 centenas, 0 dezenas e 5 unidades. 205. O número 110 é a parcela. O número 95 também é a parcela. E o 205, que é o resultado, é a soma ou total. Então, esses são os termos da adição. Primeiro número consiste na parcela. Segundo número, parcela. E se tivesse um terceiro número somando, tia? Também seria parcela. E o resultado da operação é soma ou total. Agora, nós vamos ver as propriedades da adição. Prestem bem atenção, certo? A primeira propriedade da adição é a propriedade comutativa. E o que quer dizer a propriedade comutativa? Ela quer dizer que a ordem dos fatores não altera o produto ou não altera o resultado. E o que é isso, tia? Temos uma imagem aqui, com 3 maçãs mais 4 maçãs. 3 mais 4 igual a 7. E embaixo nós temos o contrário. 4 mais 3 igual a 7. Então, a primeira continha é 3 mais 4. A segunda continha é 4 mais 3. Então, mudou a ordem, mas o resultado é o mesmo, 7. Então, é isso que quer dizer, que a ordem dos fatores não altera o produto ou não altera o resultado. E embaixo nós temos também a representação numérica. 3 mais 4 igual a 7. 4 mais 3 igual a 7. Se eu botasse 5 mais 1, seria 6. Se eu botar 1 mais 5, continua os 6, porque eu só troquei a ordem. Então, isso quer dizer que estamos aplicando a propriedade comutativa. Vamos para a próxima? A segunda propriedade é a associativa. Nós temos uma imagem, quem está de casa só pela rádio, escute a explicação, com 2 bonequinhos segurando a letra A mais B dentro do parêntese, mais um bonequinho segurando a letra C. E embaixo nós temos um bonequinho segurando A, mais 2 bonequinhos, entre parênteses, segurando o B e C, que vai dar ABC, certo? Isso é uma associação. E com os números, como é que a gente pode aplicar isso aí? E o que quer dizer a propriedade associativa? Ela diz que uma adição com 3 números ou mais, números naturais, não importa como você associa as parcelas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, na primeira continha, a tia associou 3 mais 4 dentro do parênteses. Então, eu vou somar primeiro 3 mais 4. Quanto é 3 mais 4? 7. E 7 mais 7? Deu 14. Vejam na continha de baixo. 4 mais 3 mais 7. Agora eu vou somar primeiro o 3 mais 7. Quanto é 3 mais 7? 10. Quanto é 4 mais 10? 14. Deu o mesmo resultado. A de cima eu somei primeiro 3 mais 4, depois juntei ao 7. A de baixo eu somei primeiro 3 mais 7 e juntei o 4. Certo? Então, não importa como eu vou associar. Quando tiver 3 ou mais números, não importa como eu vou associar. O resultado vai ser o mesmo. Vamos para a próxima? A próxima propriedade é o elemento neutro. O que quer dizer a propriedade do elemento neutro?
Esta propriedade, ela diz que qualquer número natural adicionado ao número 0 vai dar ele mesmo. Exemplo, 1 mais 0. Fiquei com quantos? Com 1. 2 mais 0. Fiquei com quanto? 2. Por quê? Porque o 0 é um elemento neutro. Qualquer número somado ao 0 vai dar o mesmo número, certo? Embaixo nós temos 120 mais 0, 120. 0 mais 435, 435, certo? Agora vamos ver mais uma propriedade. É a propriedade do fechamento. O que quer dizer esta propriedade? Ela nos diz que a soma de dois números natural é sempre um número natural. 40 mais 6, 46. 12 mais 16, dá 28. 2 mais 31, dá 33. Então, a soma de qualquer número natural vai dar sempre um número natural. 1 mais 2, 3. 4 mais 2, 6. Certo? Agora, nós vamos estudar a propriedade inversa. Vamos lá? A operação inversa. A operação inversa é um termo, podemos dizer assim, olha, que a adição é o contrário da subtração. Por isso que se chama operação inversa. Certo? E a gente pode usar a operação inversa para a gente ter certeza se a continha de adição está correta. Certo? Então, 40 mais 6, 46. 46 não foi o resultado? A parcela foi 40. A outra parcela foi 6. A soma, o total, 46. Como é que eu faço a propriedade inversa? Eu pego o resultado 46, menos a parcela 6, e o resultado vai dar a primeira parcela. Então, 46 menos 6 é igual a 40. Eu usei a operação inversa. 12 mais 16 é igual a 28. 28 menos 16 é igual a 12. Então, eu peguei o resultado, que é a soma, 28, menos o 16, que é a segunda parcela, e o resultado vai dar a primeira parcela. Então, a operação inversa da adição é a subtração, ok? 31 mais 2, 33. 31 menos 2, 33 menos 2. O resultado, 33 menos 2, vai dar 31, que é a primeira parcela. Certo? Se eu botar 2 mais 5, 2 mais 5, vai dar 7. 7 menos 5, vai dar 2. O contrário, certo? Revisando. O que é adição? Adição é a operação que consiste em somar, em acrescentar, em reunir, em juntar, certo? Quando a gente junta elementos, quando a gente acrescenta elementos, quando a gente reúne elementos, a gente está aplicando a operação da adição. E usamos o sinal de mais. Quais são os termos da adição? Parcela, parcela, soma ou total. Se for uma operação com 3 números, parcela, 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 soma ou total. Se for de 4 números, parcela, 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 e o resultado sempre soma ou total. As propriedades da adição. Comutativa quer dizer que quando eu troco a posição dos números, a ordem dos fatores não altera o resultado. 5 mais 2, 7. Ou 2 mais 5, 7. Associativa. Quando eu associo os números numa operação de 3 ou mais números, o resultado vai ser sempre o mesmo.
Então, 5 mais 1 no parêntese, mais 4. Eu vou somar primeiro o quê? 5 mais 1. 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. Aplicando aí outra forma de associar, 5 mais 1 mais 4. 1 mais 4 eu faço primeiro, vai dar 5. 5 mais 5, 10. Então, eu associei de duas formas e o resultado foi o mesmo. Elemento neutro. Elemento neutro, lembrem-se do que a tia falou. O zero na adição é sempre um elemento neutro. Todo número somado ao zero vai dar o número que a gente colocou. Então, 8 mais 0, 8. 9 mais 0, 9. 11 mais 0, 11. 22 mais 0, 22. Porque o zero é um elemento neutro. Fechamento. A soma de dois números naturais é sempre um número natural. 6 mais 5, 11. Lembrando também a vocês que a continha da subtração, que é a continha que vocês chamam de menos, porque o sinalzinho usado na continha de subtração é o sinalzinho de menos, ela consiste em tirar, em perder elementos, certo? E ela é a operação inversa da adição, certo? Então, 6 mais 4, 10. Aplicando a operação inversa, o resultado 10 menos 4 tem que dar 6, que é a primeira parcela. Certo? Lembrando também, para que usamos a operação inversa quando a gente faz uma adição? Para verificar se o resultado da adição está correto. Agora é com você. Peça para a titia, a professora de vocês, ou para alguém em casa, dá um print nessa telinha para vocês fazerem este desafio. Este desafio é para vocês. Realize as adições usando a propriedade do fechamento. 25 mais 54, 43 mais 5, 15 mais 32, 5 mais 16. Não esqueçam de enviar essa tarefinha para o WhatsApp. As atividades de vocês valem a frequência de vocês. É muito importante vocês estarem atentos enviando a atividade. Não é difícil. Quem prestou atenção na aula, a soma de dois números naturais é sempre um número natural. A propriedade do fechamento. Então, dá um print aí na tela para poder realizar essa atividade. É um desafio, estou desafiando vocês. Envia para o WhatsApp da professora, combinado? Para a professora de vocês. Obrigada pela atenção. Professora Ana Lúcia Moraes, não esqueçam que ainda estamos em pandemia. Vocês deverão usar máscara ao sair de casa, trocar a máscara quando ela estiver úmida. Vocês deverão usar álcool, lavar as mãos sempre que possível e necessário com água e sabão, certo? Prestem bastante atenção, pois essa pandemia não acabou. E quem puder, fique em casa, certo? Beijo no coração e até a próxima. Olá, eu sou Giovana Soares, professora da Rede de Ensino Municipal de Goiânia. Hoje nós vamos ter um aulão de língua portuguesa. Nós vamos estudar um assunto muito importante que está no Saeb e na Prova Brasil, certo? Então, vamos começar? Você se descabela quando pensa em estudar português? Diz, ai, professora, não, português. Ai, tem que ler muito, é muito complicado. Como assim? É complicado? Você se acha incapaz de aprender? Sim ou não? Como assim? Ninguém é incapaz de aprender, não é? Aprender a língua portuguesa pode parecer difícil, mas não é. Afinal, é a língua que você fala. Como é que pode ser difícil a língua que você fala? Claro que não. Então, pessoal, nós vivemos, né? O Brasil é um país muito grande e diversificado, né? Nós temos
5 regiões, nós temos muitos estados pequenos, estados grandes, né? Então, as pessoas, elas vivem nos grandes centros urbanos, elas vivem nos pequenos povoados, né? Em sítio, na zona rural, no litoral, na floresta. Então, é natural que a língua portuguesa sofra variações. Ninguém fala igual no Brasil, não tem como, certo? Isso depende de muitas coisas. Então, hoje, nós vamos estudar o que chamamos de variação linguística. E o que seria essa variedade linguística? Né? Então, no sistema linguístico, podemos encontrar variações nos que se refere ao modo como a língua é utilizada pelos falantes. É isso que caracteriza variações linguísticas, certo? Então, por exemplo, como as pessoas falam lá no Amazonas, não é da mesma forma que as pessoas falam lá no Rio Grande do Sul, ou aqui no Nordeste. Então, isso nós caracterizamos como variações linguísticas. Então, vocês têm aí alguns dizeres, né, de alguns lugares e algumas regiões do Brasil, né? Tem 2 aí que é bem comum para nós, né? Então, oxente, né? Então, é muito falado aqui no Nordeste, né? Abestalhado, deixa de ser abestalhado, menino, né? Deixa de ser bobo, né? De ser tolo, né? Então, é muito usado aqui, ninguém usa abestalhado em outro lugar. Uai, sou, uai, treço, é uma expressão lá de Minas Gerais, né? Lá do povo mineiro, né? Guri, baço, guri é lá dos gaúchos, né? E mano, né? Orra, né? É bem paulistano. Né? Então, essas expressões, né, são variísticas, porque elas são usadas em regiões aqui do Brasil. Vamos ver aqui, ó, o que seriam essas variedades linguísticas, né? São variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais na quais ela é utilizada, né? Então, cada região, como eu já falei para vocês, ela vai ter um modo de usar a língua. Isso não quer dizer que está errado. Também, muitas vezes, né, vai depender da cultura, né, da condição social que essa pessoa tem. Por quê? Né? Porque, né, tem gente que tem estudo, tem outras pessoas que não estudaram, né, e às vezes não vai ler muito, então vai ter algumas dificuldades, né? Então, vai ter essas variações linguísticas. E existe, né, o que chamamos da variedade padrão, que é a norma culta, né, que é a variedade de maior prestígio social, né, que é aquilo que nós seguimos, que é aquilo que vocês aprendem na escola, né, que quando a professora fala, isso está escrito errado, né, tem que escrever assim, é a norma culta, né, é o que a gente encontra nos jornais, nos livros, né, as pessoas, quando elas vão falar na televisão, no telejornal, elas falam corretamente, procuram usar a norma culta, certo? Então, vamos ver a diferença, né, da linguagem culta, da norma culta, né, para a língua coloquial. O que seria a norma culta? Né? Como eu já falei para vocês, é aquilo que está de acordo com a gramática, certo? É aquela que é escrita, né, e que é exigida, né, em situações de formalidade, para escrever uma redação, né, para uma prova de concurso, para você vai fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa, né? Eles vão exigir que você seja mais formal, que você use um linguajar adequado, né? Então, é para essas situações de formalidade que nós usamos a linguagem culta, ou a norma culta. Já a língua coloquial, né, é a variação linguística utilizada em situações informais, não é o que nós falamos no dia a dia, que aquilo que a gente aprendeu falando com os nossos pais, ou no ambiente que a gente vive, né, na escola com os nossos amigos, né, então, tudo isso vai, né, influenciar o nosso modo de falar. Então, por exemplo, vocês, né, que estão me ouvindo, meus estudantes queridos, vocês muitas vezes têm o linguajar de vocês, da idade de vocês, né? Por exemplo, o meu linguajar, as minhas gírias, aquilo que eu falo, não é igual ao do meu pai,
né? Porque meu pai, ele é de outra época, de outra geração. Então, tem coisas que ele fala, né, que não está mais na moda, que ninguém fala mais, ou talvez que seus avós falam, né, quem tem bisavó também. Então, pode ser que eu fale alguma coisa que vocês também não entendam, porque não faz parte do linguajar de vocês. Então, a língua, ela é ativa, né? Ela sempre está mudando, ela sempre está em movimento, né? Então, por exemplo, né, se você vai assistir aquelas novelas de época que as mulheres têm aqueles vestidos, né, bem grandes, né, elas falavam como, né, como é que se dirigia uma dama, madame Moselle. Hoje não se fala mais assim, fala senhora, né, ou dona, né. Então, a linguagem, né, ela sempre está em movimento, né? Ela vai, né, também funcionar de acordo com a época, né, certo? Então, tem coisas que não se usam mais. Então, isso nós chamamos de variedade linguística. Aí vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo a senhorinha aqui, ó, do desenho, né? Coitada, né? Ela está bem estressada, porque ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe, né? O que eles estão falando aí, ó? É nós, né? Demorou, né? Às vezes você precisa de um tradutor, né? Os mais antigos, para saber o que os jovens estão falando, o que os adolescentes estão falando, né? Porque vocês têm um linguajar próprio, né? Muitas vezes, né? Então, como é que isso acontece, né? Cada um de nós, né? Quando nós nascemos, né? Nós aprendemos a falar com quem? Com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos irmãos mais velhos, né? Você não vai para a escola logo, né? Então, você vai aprender e você vai falar igualzinho, né? Como seu pai, sua mãe, seus avós, seus irmãos, o ambiente em que você vive, certo? Você começa aprendendo em casa, com seus familiares, né? E aos poucos, né, nós vamos nos apropriando, né, de outras coisas, né? Quando vamos à escola, né, o nosso vocabulário vai ampliando, né? Você vai aprendendo coisas novas, você vai mudando muitas vezes alguma coisa que você falava, não fala mais, né? Porque o seu conhecimento vai aumentando, né? Então, quando passamos a ter contato com outras pessoas na rua, na escola, na cidade, em qualquer lugar que for, né? Então, nós vamos aprender coisas novas, mas isso não significa que nós vamos deixar de compreender nossos familiares, outras pessoas, porque não falamos igual a elas, certo? E, como a gente já viu, né, cada região, cada estado, cada família, muitas vezes, vai ter alguma coisa que é típico daquela família falar, certo? Vamos avançar? Então, a variação linguística, né, ela é dividida em os variantes regionais e os variantes sociais, a norma culta e a norma popular, e os variantes de época, né, que eu já dei uma pincelada para vocês. Então, aqui, ó, nós temos uma variante regional, né? Eu trouxe esse texto aqui de uma região, né, porque se eu trouxesse um texto do Nordeste, vocês já iam saber logo de onde é, mas eu acho que vocês sabem de onde é esse texto, sim, né? Olha, me perdoem aí o pessoal dessa região, tá? Que eu não sei imitar o sotaque, né? Mas eu vou tentar. Mas eu acho que não vai ficar nem pertinho do que realmente vocês falam. E eu acho bonito todos os sotaques do Brasil, né? Então, eu acho tudo muito legal no Brasil, que a gente pode ter essa diferença, né? E ninguém é igual, nem os nossos dedos das mãos, quanto mais as outras coisas. Não é verdade? Vamos lá. Sábado passado, era 7 de setembro. Estava eu na cozinha tomando um pico meu e cozinhando um quilo de carne com mais tomate para fazer uma macarronada de galinha assada. Quase caí de susto quando ouvi um barulho dentro do forno, parecendo tipo de guerra. A receita mandou milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, misturou a galinha e explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Minha gente, me perdoe, eu sei que não ficou igual, nem pertinho disso, né? Mas, né, essa palavra aí, trem, né,
é bem característica de quem, minha gente? De quem começa com M, dos mineiros, né? Os mineiros, né? Eles vão juntando as palavras e falando com sotaque, que eu acho lindo, né? Então, cada região, né, cada estado, eles têm as suas particularidades, né? Que isso a gente chama de variação linguística. Vamos continuar? E aí tem a variante social, né? Que é quando, né, o grau de estudo é diferente, né? Ou as pessoas, por exemplo, que vivem na roça, as pessoas que vivem na cidade, né? Então, é diferente, né? Então, as pessoas conhecem outras coisas, né? Então elas vão ter um modo de falar. Por exemplo, uma pessoa que não tem televisão em casa, que não tem acesso à notícia, né? Pessoas que vivem na zona rural, né? Onde não tem internet, né? Então elas vão ter um linguajar diferente, né? Então é uma vida social diferente. Então tem aí uma conversa com um agricultor, que ele é analfabeto, então você sabe que essas pessoas que vivem na roça, né? Elas têm uma visão diferente de ver as coisas, né? E uma pessoa que estudou sobre o tempo, que é um meteorologista, tá? Então, o agricultor diz assim: senhor, hoje chove de todo jeito. O meteorologista diz, né? Não, as previsões só anunciam chuvas para o final do mês. Aí o agricultor diz: não concordo. Não, senhor. E até porque o MEI minhou. O MEI miou, né, que seria o mês meiou, né? O MEI findou e hoje já é 15. Assim está no meado e vai chover. O meteorologista diz: mas e as previsões? O senhor não entende nada, nem sabe, nem falar sabe. O agricultor diz, né? Me desculpe, falar bonito com o senhor eu posso não saber, mas se o senhor tem estudo, não parece porque não sabe nem a respeitar o mais velho. E se eu não sei falar como diz, como é que eu tenho 65 anos e nunca deixei de falar com o povo daqui e nunca errei um palpite de chuva, né? Então, veja, né? Ele tinha conhecimento lá de que sempre quando chovia, né? E o outro lá tinha visto os estudos e tal. Então, um conhecimento diferente, né? Um conhecimento social diferente, certo, pessoal? Então, essa é a variante social. Vamos ver agora a variante de época, né? Que é a questão, né, do linguajar que vai mudando, etc. E veja só, nós temos aí, né, o netinho falando com o vovô, usando todas as gírias que ele está acostumado a falar, e o vovô não entende nada, minha gente. Ele entende tudo errado, né? Então, isso são as variantes de época, né? Por exemplo, na época do meu pai, quando se referia, né, a uma mulher, né, chamava ela de brotinho, né? Brotinho, né? Então, hoje não, né? Hoje, né? Nem na minha época chamava mais disso, né, minha gente? Então, vamos lá. Aí ele diz assim: a Verinha é uma gata. De que raça? Ele achou que era um animal, né? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Veja que o vovozinho, ele não entendeu nenhuma das gírias, né? Que claro que vocês todos aí entenderam, né? O que ele estava falando. Ele estava se referindo a uma garota, ele estava falando que ele se deu muito bem com a garota, né? E, né, que usou outras gírias aí, né, outras duas que se usa muito, né? Demorou, tô bolado. E ele foi traduzindo ao pé da letra, porque ele não estava acostumado com esse linguajar. Certo, pessoal? Então, isso é as variantes de época, né? Que vão, é como se saísse de moda, né? Coisas que não se falam mais, né? E só naquela geração, naquela época se usou. Então, por exemplo, as gírias que vocês usam hoje, né? Futuramente não vão se usar mais. Por exemplo, quando eu era adolescente, se usava outros tipos de gírias que não são usadas por vocês e que hoje nem se usa mais.
Vocês estão entendendo? Então, essas são as variantes de época. E aí nós temos o que nós chamamos de preconceito linguístico, né, que muitas pessoas têm, né? Quando se afirma que alguém não sabe falar corretamente porque não utiliza a variedade de maior prestígio social, que é a norma culta, né? Ou mesmo quando não se aceita a diferença na pronúncia e no lexo de uma pessoa. Por exemplo, né? O que seria o lexo? Por exemplo, a gente come aqui o que a gente chama de macaxeira, né? Uma delícia, macaxeira com charque, né? Mas em outros lugares não chama assim, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro chama aipim, né? Em São Paulo chama mandioca, mas é o mesmo produto, né? É o mesmo, né? Por exemplo, a laranja bravo, em alguns lugares chama mexerica, né? E tem outros nomes aí no Brasil, né? Mas é o mesmo tipo de laranja cravo que a gente conhece, certo? Então, né, existe essa diferença que eles chamam de diferença no léxico, né? No vocabulário, certo? E muitas pessoas não aceitam o modo da outra pessoa falar. E isso não é correto, minha gente, né? Porque não existe certo ou errado. Não existe a norma culta, né? E existe, né, o modo de falar coloquial, certo? Como eu já expliquei para vocês. Ele também se mascara em afirmações como: o certo é falar assim, porque se escreve assim. Brasileiro não sabe português. Nordestino fala tudo errado. Pessoas sem instruções falam tudo errado e etc. E não é verdade, certo? Então, existem essas variações linguísticas que nós temos que entender. Então, qual é a diferença? Muitas vezes essas variações linguísticas é o que nós chamamos, né, da língua coloquial. Ok, pessoal? Língua coloquial. Ou informal. Já a norma culta, ela é formal. Ok? Fica ligado nisso aí. E aí, ó, nós temos mais aí, ó, alguns dizeres de algumas regiões. Nós temos aí aqui só, véi, oxe. E aí, senhor? Pia mesmo. Se liga na parada, mano do céu. Bate. Tem algumas regiões, né? Coisas que nós falamos hoje, né? Mas tem outras coisas aí que nós não falamos, porque é típico de cada região e dos estados brasileiros. E que não está errado, né? Porque isso aí é linguagem coloquial, é o que se fala no dia a dia. Né? Então, não há certo ou errado no uso da língua, né? O que há, na verdade, é uma forma adequada ou inadequada de usar a língua num determinado contexto. Vocês estão entendendo? Por exemplo, né? Se eu vou escrever uma redação, eu não posso começar uma redação e, em vez de escrever estar, né, que é o verbo, escrever tá, T-A, tá. Não, por quê? Tá é usado numa linguagem informal, né, no dia a dia, né, quando nós falamos. Então, existem situações, né, que é a palavra que está aí, que é adequado, que eu não quero usar essa palavra certo ou errado, né, mas que é adequado escrever, né, na norma culta, certo? Então, como eu falei para vocês no início da aula, né, tem situações, né, que, por exemplo, quem vai escrever um livro, né, uma notícia de jornal, né, que precisa usar a norma culta, a norma padrão. Vocês estão entendendo? Tá tudo legal? Então, vamos continuar. Então, vocês já ouviram falar do SAEP, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica? Então, um dos assuntos que é muito importante, que sempre cai nessa prova, que é a prova externa, né, que vocês vão fazer, tá? É sobre avaliação linguística. Vamos ver algumas questões para vocês verem como é fácil agora acertar? Vamos lá? E, né, do que eles querem que vocês façam, né, é identificar os níveis de linguagem. Por exemplo, é norma culta? É a coloquial, né, é a linguagem coloquial? Então,
vem vir textos, né, que vocês vão identificar, né, essa questão linguística, né, o locutor, o interlocutor. Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor, porque às vezes falando, né, fica meio obscuro, né, mas vamos lá. Então, vocês têm um texto aí, tá, do Inácio Loyola Brandão, né, que nós vamos ler, né. Então, o homem que entrou pelo cano. Vamos ver. Diz assim: abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio, incomodavam a estreiteza do tubo. Depois se acostumou. E, com a água, foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outro um desvio. Era uma seção que terminava em torneira. Vários dias foi rodando até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio entrou vozes de mulher, uma criança brincava. Então percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida, e a cara da menina aparecia redonda e grande. Ao olhá-lo interessada, ela gritou: mamãe, tem um homem dentro da pia. Não obteve resposta. Esperou, tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. Vamos ler? Agora, a questão, ler um texto, diz assim: na frase, tem um homem dentro da pia. O verbo empregado representa no contexto, né, uma marca de registro oral formal, registro oral informal, falar regional ou falar caipira. Vamos voltar lá no texto, né? Vocês estão vendo que é uma história, né? Uma ficção, claro, né? Porque ninguém vive dentro do cano, né? E vejam só, abriu a torneira e entrou pelo cano, né? E tal. A frase, né, é essa daqui, que está no texto, que é a menina, né, que quando ela gritou e falou: mamãe, tem um homem dentro da pia, né? Então, essa fala, né, aí foi transcrito a fala da menina, o que ela fala, né? O que é isso? Né? Vamos voltar lá para a questão. É um registro oral, isso é formal. É informal, é um registro oral, né? Porque ela estava falando, minha gente. Falar é oralmente, né? Tem aí alguma coisa regional que vocês, ou alguma coisa caipira? Pensaram? Vamos lá ver qual é a resposta? É um registro oral e informal. Aí nós não temos nenhuma característica regional, né? Não tem oxe, não tem uai, né? Não tem mano, né? Então não tem, né? Também nem caipira, né? Mas não é formal, certo? Porque ela gritou, né? Veja que diz assim, que diz que a menina gritou, né? Então foi um registro oral e informal. Vamos para a próxima questão? Diz assim: luz sobre a porta. E sabe o que o cara fez? Imaginem só. Me deu a maior cantada. Lá, gente, na porta da minha casa. Não é ousadia demais? E você? Eu? Deitei logo e benção para ele. Engraçadinho. Quem ele pensou que eu era? Que eu fosse? Quem tá de copo vazio aí? Vê se baixa um pouco essa eletrola. Quer pôr a gente surdo? Então, veja que aqui, né, o texto é bem característico, o texto do Luiz Vilela, né? Se vocês verem, né, tem alguma coisa aqui, ó. Junto, né? Até logo, benção, em vez de bênção, né? Cadê? Vê se baixa essa eletrola. Vamos ver qual é a pergunta? O padrão de linguagem usado no texto sugere que se trata de um falante o quê? Escrupuloso em ambiente de trabalho. Está no ambiente de trabalho, minha gente, falando formalmente, né? Bem direitinho.
ajustado em situações informais, rigoroso na precisão vocabular, estava rigoroso, falando tudo direitinho, sem faltar S, estava exato quanto à pronúncia das palavras, benção ou benção. Contrário ao uso de expressões populares, né? Qual é, minha gente? Claro que não, né? A pessoa estava numa situação bem informal, contando algo que aconteceu. Então, ajustado a situações informais. Vamos ver esse texto aí. Né? Estamos terminando. Sei lá, a vida tem sempre razão. Tem dias que eu fico pensando na vida e, sinceramente, não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender? A gente mal nasce e começa a morrer. Depois da chegada, vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, só sei que ela está com a razão. A gente nem sempre quer males se apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer, que nada renasce antes que se acabe e o sol que desponta tem que anoitecer. De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é de escuro e do não. Sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, a vida tem razão. Né? Então, de Vinícius de Moraes e Toquinho, né? Vamos ver um outro texto agora, é o texto 2. Diz assim, canção do dia de sempre. Tá bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como estas nuvens no céu. É só ganhar toda a vida, inexperiência e esperança. E a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Nunca des um monte ao rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai começar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Né? Então, vejam só, no texto 1, o uso da expressão sei lá revela o predomínio da linguagem o quê? Científica, coloquial, formal ou regional. Tá lá. Vamos lá. Sei lá é falado por quem, minha gente? Tá? Por todo mundo. Né? No Brasil, todo mundo fala, sei lá. Né? Então, não é regional. Né? Regional é quando faz parte só daquela região. É formal? Né? Não é formal, porque teria que ter. Eu não sei. Não é sei lá. Né? É científica? Também não. Então, é uma linguagem coloquial. Certo?